Ora, turma, acho que tenho. Ok. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir. Sim, senhora, por aqui Ok. tudo a ouvir, Tudo, Duarte. tudo a ouvir. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Duarte Lobo, quem eu não conheço, sou vice-presidente da Confederação Portuguesa das Pequenas, Micro e Médias Empresas, a CPPME. Desde já agradecer a todos a vossa presença neste assunto que também é muito atual e muito presente. Numa questão que tem alguma discussão, de certa forma, central na nossa sociedade. A Confederação não se quis pôr fora deste assunto e quer contribuir ativamente para promover a discussão em redor de questões que realmente têm importância para a economia e, portanto, como a Confederação tem sido sempre a panagem nestes 37 anos de vida, portanto, festejados este ano, portanto, vamos continuar a tentar contribuir ativamente para que os agentes económicos e as questões que surjam na sociedade tenham a ver com a economia sejam discutidas de uma forma com alguma inovação e que isso promova algum conhecimento e promova também, por sua vez, a medidas no fundo, posições que nós possamos tomar em relação a assuntos prementes. Neste webinar vai estar a doutora Sandra Laranjeiro, que vai ministrar um pouco e vai avançar e aprofundar sobre esta matéria. Nós vamos tentar que em cada uma das secções, por assim dizer, deste webinar, possamos depois fazer uma pequena paragem para fazer algumas questões, um bocadinho quase por capítulo, para não se tornar uma sessão bastante longa e que depois no final, tenhamos todas as questões. Portanto, era assim que tínhamos aqui articulado. Espero que seja, agradável e proveitoso para todos. Eu passaria desde já, a palavra à doutora Sandra, sem antes de, portanto, dizer que ainda estamos com um ligeiro problema na transmissão do YouTube, que vamos tentar agora de início também resolver. Mas pronto, mas já temos aqui um número também de participantes relativamente elevado e espero que se mantenha. Sandra, passava-lhe a palavra para iniciar então este webinar. Sandra estava sem som. O som. Ora bem, e agora? Agora sim, agora já estamos a ouvir, Sandra. Então, Tá? Pronto. Isto é só a praxe de verem como os advogados às vezes são um bocadinho infoscluídos e era para ver se mantinha, se não se tinha estragado nada desde a última vez. Ora, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. O meu nome é Sandra Laranja dos Santos, como o Duarte Lobo aqui da CPPM já referiu. Sou advogada, fiscalista. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Cristian Marté, a quem agradeço desde já, porque em conjunto comigo fez este trabalho que vamos poder aqui todos, e reforço todos, explorar ao longo desta tarde, sendo uma tarde curtinha, que se espera que a formação não se alongue muito mais do que uma hora, mas que seja proveitosa e, portanto, não vão estar aqui só a ouvir-me, até porque, caso contrário, seria um monólogo. Eu vou-vos pedir que, relativamente ao tema primário do arrendamento, efetivamente, tomem nota destas novidades que eu vou dar conta, mas, como o Duarte aqui referia, faremos uma pausa para, sobre a questão do arrendamento, explorar as questões que espero eu a plateia tenha. Eu, pelo menos, tenho muitas que gostava de ver respondidas, e depois faremos o mesmo para o alojamento local. E, portanto, e sem mais demoras, passo então aqui à análise do pacote Mais Habitação e Orçamento de Estado para 2024, deixando a nota que tudo aquilo que nós vamos ver é considerando o Orçamento de Estado que está para aprovação, esperemos nós seja prolongado em breve, pois assim ditou o cenário político dos últimos tempos. Ora bem, relativamente a isto, temos aqui no pacote Mais Habitação e do Orçamento de Estado para 2024 um conjunto de medidas essas, algumas que entraram em vigor, vamos ver, em agosto e outras em outubro. Refiro-me aqui à Lei 56/2023 e à Lei 50/2023,
e ainda ao Orçamento de Estado para 2024. Todas as medidas que nós vamos analisar gravitam à volta destes dois diplomas legais. E dividindo aqui a formação nestes dois blocos que, sendo distintos, se entrecruzam, até porque um dos grandes friçons, digamos assim, ultimamente, é a possibilidade de haverem alojamentos locais a migrarem para a questão do arrendamento e qual é o impacto fiscal e a poupança fiscal que isso pode ou não gerar, e já lá iremos na nossa segunda parte, e portanto são dois temas, arrendamento e alojamento, que são analisados em separado, mas que na verdade, pelo menos o legislador teve essa intenção aqui, se venham a cruzar no futuro. E relativamente ao arrendamento, nós vamos analisar o limite da renda inicial em novos contratos de arrendamento, o arrendamento forçado, o arrendamento para subarrendar e os incentivos fiscais nesta matéria. O diploma tem um regime específico para contratos anteriores a 1990, mas que pela sua extensão e particularidade nós não iremos abordar neste webinar. Poderá ser um outro tema, se assim houver solicitações para uma próxima análise em conjunto convosco, mas não iremos neste webinar em concreto falar sobre os contratos anteriores a 1990 no arrendamento. No alojamento local, vamos falar sobre a suspensão dos novos registros da AEL, a reapreciação dos registros emitidos, os prazos dos novos registros, a caducidade dos registros inativos, a intransmissibilidade, a autorização do condomínio, se necessária e por que tipo de maiorias, e a famosa contribuição extraordinária, que algumas dores de cabeça têm dado aos proprietários do AEL. Ora bem, a primeira grande novidade, chamemos-lhe assim, é o limite de renda inicial para os novos contratos de arrendamento. E o legislador veio aqui criar, com o pacote do Mais Habitação, um teto, chamemos de 2% do valor de renda, portanto um coeficiente de 1,02, para os casos em que um determinado imóvel tenha sido objeto de contrato de arrendamento nos últimos 5 anos, e portanto a primeira nota que eu deixo é que imóveis que não têm contratos de arrendamento desde 2018 em diante estão fora deste regime, e portanto só quem tenha contratos de arrendamento a vigorar pelo menos nos últimos 5 anos é que fica sujeito a este teto, e também situações em que o contrato de arrendamento tem uma renda próxima daquilo que o diploma estabeleceu como chamado rendas acessíveis. Há aqui este limite a esta atualização dos 2% para estes dois casos em concreto. E deixo desde já aqui uma questão que é: o que é que acontecerá numa situação em que um imóvel tem um contrato de arrendamento, mas para fins não habitacionais nos últimos 5 anos, e que o senhorio, como vamos ver, aliciado por este pacote fiscal de redução de taxa de IRS, que pode chegar até uma taxa nula, pretende convertê-lo em arrendamento habitacional, se ficará a nova renda e o novo contrato sujeito a este limite dos 2% ou não. Esta é para mim uma questão bastante interessante, porque acredito que vai acontecer bastante na prática, e aqui a lei não dá resposta categórica, porque a nossa lei fala em situações de celebração de contratos de arrendamento habitacionais para um espectro de anteriores regimes de arrendamento, e portanto não fala em ter existido um arrendamento urbano ou não urbano naquele locado. Tendo em conta que não faz essa destrinça, o meu entendimento é que, ainda que estejamos numa situação em que o imóvel teve um contrato de arrendamento não habitacional nos últimos 5 anos, o senhorio vai ficar preso, digamos assim, ao aumento de rendas de 2 anos, no caso de 2%, peço desculpa, no caso de querer converter aquele contrato de arrendamento em arrendamento habitacional. Deixo também aqui a nota, porque me parece pertinente, que o legislador estabelece este regime de aumento para situações em que as rendas excedam, digamos assim, os limites gerais da chamada renda acessível. Ora, há aqui que questionar, porque também é verdade que existem rendas de baixo valor, ainda hoje em dia no nosso mercado,
O que é que acontecerá numa situação em que um proprietário tem um inquilino com uma renda até acessível e esse contrato dura há mais de 5 anos, mas venha deduzir oposição à renovação a esse contrato, por exemplo, no final deste ano. O novo contrato que vai celebrar em 2024 fica abrangido por este limite dos 2%? Falaremos disto depois no debate. Passando aqui um bocadinho à frente, vamos falar agora do regime da renda inicial nos novos contratos. Portanto, eu deixei-vos aqui um exemplo sobre isto que estava a falar, da atualização, tendo em conta os diversos coeficientes. Estamos a falar do coeficiente para 2023, de facto, de 1,0543, que equivale a 5,43%. Em 2022 ele foi 1,043%. E isto é importante ter em consideração, nomeadamente em arrendamentos que não tenha havido aumento de rendas nos últimos 3 anos, porque o legislador veio permitir que esta atualização de renda seja feita somando, digamos assim, as atualizações que não foram feitas nos últimos 3. E por isso deixo aqui como exemplo um contrato de arrendamento de 600 euros, a renda de 2022, depois atualizada a 2023, ficaria com 648,01. Outra das exceções a este limite dos 2% prende-se com a questão de imóveis que tenham sofrido obras de remodelação ou restauros profundos, mas desde que essas obras sejam devidamente atestadas pelas câmaras municipais. Ou seja, não é possível por si só um imóvel que foi objeto de intervenção pelo particular e que não tem essas obras atestadas pela Câmara Municipal, escapar, chamemos assim, a este limite dos 2% só porque teve obras. Não. As obras têm que estar atestadas pela Câmara Municipal e, nesse caso, sim, a renda pode superar o aumento com 2%, chegando até ao limite anual de 15%, desde que haja esse documento que o ateste. E esta exceção, em concreto, aplica-se apenas e só aos contratos celebrados de 7 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2029. Entrando agora aqui noutra das matérias que é periclitante neste novo diploma, é aquilo que se ouve falar como o arrendamento forçado, não é? Em que muito se tem falado sobre isto, até questionado do ponto de vista da constitucionalidade, se isto será uma medida constitucional ou não, um ataque à propriedade privada, até que ponto é que um proprietário que tem um imóvel seu, que não quer colocar no mercado de arrendamento, mas que também não está a ocupar, pode ser ou não forçado a fazê-lo. E o que é que o diploma nos veio dizer sobre isto? Vem-nos dizer que os proprietários de frações autónomas ou de partes de prédios urbanos suscetíveis de utilização independente do uso habitacional, e deixo já aqui esta nota, como vemos estamos a falar de frações autónomas e portanto logo por aí estão excluídos moradias, unidades independentes de edificação. Portanto, o legislador focou-se aqui, grosso modo, naquilo que se chamam os apartamentos, e nestes casos, se o imóvel for considerado vulto há mais de 2 anos, e estejamos a falar de situações de imóveis fora daquilo que é definido no diploma, com espaços de território interior, pode o município promover aquilo que se chama o arrendamento forçado. Portanto, é algo que vai estar sempre na disponibilidade do município e que vai estar condicionado a 2 requisitos prévios. Primeiro, a tipologia do prédio em si, estamos sempre a falar, volto a dizer, dos vulgos apartamentos, as moradias por si só estão excluídas, da localização onde estes imóveis se inserem, nomeadamente os que estão localizados fora do território do interior, e ser considerado o imóvel devoluto há mais de 2 anos. Isto pressupõe um conjunto de notificações, nomeadamente da autarquia, para realizações de obras e não terem sido feitas, que poderemos depois aclarar caso haja necessidade disso. Nestes casos, terá que o proprietário ser notificado, quer ou para executar as obras, ou então do dever de dar uso à fração e
poderá apresentar uma proposta de arrendamento que não ceda o município 30% dos limites gerais do chamado arrendamento acessível. O proprietário terá ali um prazo de 90 dias e, findo esse prazo de 90 dias, efetivamente o imóvel pode ser arrendado coercivamente. Veremos depois o que é que os tribunais também dizem sobre isto, se houver impugnação destes atos administrativos. Este programa é promovido pelo INRU, destina-se a arrendar imóveis e posteriormente a subarrendá-los às famílias a preços acessíveis, e aqui já estou a falar do regime do arrendamento para subarrendar, que é exatamente o que isto aqui promove, este arrendamento coercivo. As autarquias aqui não vão, entre aspas, expoliar o património dos particulares para ficarem com os imóveis para si. Não, o objetivo é colocá-los num regime de subarrendamento. Relativamente aqui à questão do regime fiscal, que é, digamos assim, permita uma expressão, o rebuçado que foi aqui colocado pelo legislador. Temos uma diminuição da nossa taxa de IRS de 28% para 25% no regime do arrendamento habitacional, sendo que essa taxa é progressivamente reduzida, tão maior a redução quanto mais longo for o arrendamento, sendo que nos contratos de duração igual ou superior a 20 anos, poderemos ter uma redução de 20%. E isto aqui é de facto bastante importante, porque podemos chegar a uma taxa de IRS de 5% ou até nula, no caso de haver depois as renovações. Deixamos aqui um quadro de forma muito simbólica que explica isso mesmo, ou seja, um contrato com duração até 5 anos passa a ser tributado à taxa de 15% do valor das rendas. Se ele for renovado por mais 5, essa taxa de 15 passa a 13, ou seja, tem uma diminuição de 2 pontos percentuais. Se for renovado por mais 5, passa a 11, e se for renovado por mais 5, mas forem sempre blocos de 5, a taxa de tributação estagna nos 10%. Ou seja, para contratos de duração até 5 anos, embora com renovações, a taxa nunca fica nula. A taxa mais reduzida possível é 10. Nos contratos com duração de 10 anos, temos a tributação à taxa de 10%, e nos contratos com duração de 20 anos, uma taxa de tributação a 5%. Dizer-vos aqui também uma coisa importante, que é, se o senhorio, por sua iniciativa, colocar términos ao contrato de arrendamento, diz-nos a lei, nomeadamente o artigo 72, número 20 do Código do IRS, que terá que proceder ao pagamento do imposto que é devido, acrescido dos juros daquilo que deixou de pagar. E, portanto, esta medida aqui tem também como plus nos incentivos fiscais o facto de acrescer como dedução ao IRS os seguros de renda, e, portanto, quando um dos grandes problemas dos senhorios é muitas vezes o risco do arrendamento, e se aquele inquilino não paga a renda, hoje em dia vão surgindo no mercado situações de seguro de renda, e esse seguro de renda passa a ser dedutível, portanto, uma despesa que entra no IRS como dedução. E, portanto, algo parece-me aqui bastante significativo de se ter em conta. Também não se aplica aqui aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento celebrados a partir de 1 de janeiro de 2024, cuja renda mensal exceda em 50% o regime geral do preço das rendas por tipologia e concelho, mais uma vez o regime do arrendamento acessível, ou seja, o legislador tenta que este benefício fiscal efetivamente venha promover rendas naquilo que se procura divulgar como um arrendamento mais acessível e a preços mais equilibrados. Quando eu vos dizia que é possível chegar a uma taxa de nula, é porque há efetivamente esta redução adicional de 5% da taxa autónoma aplicável sempre que a renda seja inferior em pelo menos 5% à renda do contrato de arrendamento anterior sobre o mesmo imóvel. E isto parece-me bastante interessante, porque vamos imaginar uma situação em que o senhorio tem ao dia de hoje um contrato de arrendamento com o inquilino, e esse contrato termina agora no dia 30 de novembro. E eu pretendo renovar o contrato a partir do dia 1 de dezembro. Ora bem,
se ele baixar essa renda para pelo menos 5% daquilo que era a renda atual e fizer um contrato, por exemplo, 20 anos, ele passa a ter essa renda 100% líquida, sem nenhum tipo de imposto. E, portanto, como diria alguém, é uma questão de fazer as contas e ver se efetivamente aqui o benefício fiscal não compensa compensa ou não o aumento de renda que, entre aspas, se deixa de ter. Há aqui também nos incentivos fiscais ao arrendamento considerar a isenção do imposto de selo nos contratos de arrendamento habitacional enquadrados no programa de apoio ao arrendamento acessível e os contratos celebrados no âmbito de programas públicos de habitação promovidos pelas entidades competentes da área de habitação nas regiões autónomas. Os imóveis afetos ao alojamento local com registro até final de 2022, ou seja, 31 de dezembro de 2022, que forem transferidos para o arrendamento habitacional, e por isso é que eu dizia há pouco que as reformas do AEL versus as reformas do regime de arrendamento se entrecruzam, porque os imóveis que estejam afetos ao AEL a 31 de dezembro de 2022 e que sejam transferidos para o mercado de arrendamento habitacional com celebração de contrato de arrendamento e respectiva inscrição no Portal das Finanças até ao final do exercício de 2024, beneficiam de uma isenção de tributação em sede de IRC e de IRS dos rendimentos prediais que sejam obtidos até 31 de dezembro de 2029, decorrentes dos contratos de habitação para a habitação própria e permanente. E, portanto, é algo que efetivamente eu acho que terá que ser considerado por quem está no AEL, porque parece haver aqui esta cenoura, permitam, mas é uma questão de fazer as contas. Eu tentei cumprir aqui o calendário da meia hora para o regime do arrendamento e por isso fui correndo ao sabor da pena os slides. Passava agora aqui a palavra ao Duarte para tentar ver se junto do auditório há algumas questões. Obrigado, Sandra. Portanto, eu deixaria, entretanto, aqui, portanto, nos participantes, se alguém tem algumas questões sobre esta primeira parte, por assim dizer, se dividirmos isto em partes, mas, portanto, deixaria aqui um pequeno período de alguém poder questionar. Portanto, podem fazê-lo pelo chat ou mesmo pedindo a intervenção e se houver aqui várias intervenções, nós vamos tentando aqui gerir, mas pronto, preferencialmente se conseguirem fazê-lo pelo chat. Não sei se há alguém que queira intervir. Sim. Sim. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Uma simples questão. Eu, pelo que eu entendi, esse seguro de renda seria o proprietário a ter que fazê-lo ou o inquilino? Ele é dedutível no IRS do senhorio, portanto, parte do princípio que tem que ser o senhorio, não é? Porque senão não podemos deduzir uma despesa alheia. Mas na minha lógica, quem deve e tem a obrigatoriedade de pagar a sua renda é o inquilino. Portanto, quando ele falha com o seu pagamento, não deveria ser o inquilino que deveria ter esse seguro para se precaver e não o senhorio, porque o senhorio está a pagar um seguro com o qual, ok, tem realmente a nível fiscal alguma, pronto, alguma, como é que eu ia dizer? Benesse, sim. Mas na realidade esse seguro devia ser obrigatório pelo próprio inquilino. Por carga d'água é que o proprietário terá que fazer um seguro para salvaguardar uma renda que o inquilino é que deverá pagar. Na minha lógica, pensamento, não deveria ser assim. Porque nós, quando temos o nosso próprio automóvel, temos que fazer um seguro para o meu automóvel. Eu não vou dizer ao banco, olha, você faça, se faz favor, um seguro para o meu automóvel. Porque senão não lhe posso pagar um automóvel. Eu percebo aqui a questão da CEL, permita-me, é muito pertinente. Na verdade, é assim, o que está no artigo é esta dedução, não é? Do seguro de renda. E o artigo é o artigo 41, número 1 do Código do IRS, que há pouco não sei se referi. Aquilo que eu vou conhecendo do mercado, e não sei se estão aqui senhorios
que podem contribuir com isto sobretudo nos últimos tempos, aí no último ano, existido uma série de empresas que facultam estes seguros. E eu acho que eles estão muito relacionados com esta ótica, que é, eu, senhorio, tenho um rendimento e no caso daquele rendimento me falhar por culpa de um terceiro, o seguro cobre o risco. E eu acho que isto está indexado até daquilo que e não queria aqui fazer publicidade ao mercado, mas posso-vos dizer que perto do nosso escritório abriram 2 lojas que fazem este tipo de atividade. E eu de início até me questionava, mas qual é que é a rentabilidade destas lojas? Mas depois tentei perceber que eles asseguram ali ao senhorio as rendas, não é? Portanto, eles funcionam aqui quase como uma entidade seguradora, porque havendo incumprimento do inquilino, infelizmente, e eu aqui em jeito de desafio, no início do webinar, estava a falar aqui com o meu colega, há uma matéria que em fevereiro vai dar uma volta de 180 graus, que é o novo regime das regras do despejo. Hoje em dia os despejos são muito lentos. Aquilo que soava no balcão nacional do arrendamento, que era uma coisa que entrava, passado 15 dias, 2 meses, a situação estava resolvida, dura ainda assim anos. E eu acho que isto foi uma maneira que o legislador arranjou de dizer assim, mais uma vez ao senhorio, contratem lá isto, garantam o vosso rendimento, como forma, entre aspas, de compensar a demora do sistema judicial. Isto é uma ideia. Compreendo, mas mesmo assim, a minha ideia, não sei que ideia é que teve o legislador, porque para mim devia ser invertido, devia ser ao contrário. Mas pronto, nós não podemos fazer nada, né? O legislador lá o fez, pensou assim. Pois, aqui eu acho que a Ratio Legis não foi tanto legislativa, foi política, diria eu, mas é só provocatória esta afirmação. Certo, aqui o Gonçalo diz que o seguro não é obrigatório, é opcional. É verdade, Gonçalo, mas aqui eu acho que a pergunta da CEL tem muito a ver com isto, que é, sendo opcional e sendo uma garantia, se efetivamente o inquilino, que é na verdade quem é o responsável por aquele pagamento, não deveria ter a possibilidade de, até como forma de demonstrar ao senhorio a vontade que ele tem de honrar os seus compromissos, ter um seguro que, no caso de falha do próprio inquilino, satisfizesse o valor da renda. Mas vamos entrar num novo ciclo, logo se verá o que daí vem. Pronto, o Gonçalo diz que entende que, sendo opcional, qualquer das partes tem essa opção. Depois eu confesso que fico aqui, até posso me debruçar um bocadinho melhor sobre esta questão, depois analisando o artigo 41 e a forma como ele está redigido, e prometo fazer chegar esta informação à CPPME, mas da leitura do diploma em si, pois, mas isso é no Reino Unido. O Gonçalo fala-nos aqui de uma experiência de um regime paralelo. Parece-me que é para o senhorio. Não sei se há mais questões. Não? Então, não havendo, não sei se o Eduardo quer dizer aqui algumas palavras a propósito do Eu penso alojamento que, local. pronto, não havendo aqui mais questões, passaríamos ganhávamos aqui de novo ritmo, Sandra, e avançaríamos então para esta nova parte, para pronto, houve esta questão, portanto, haverá esta dúvida, fazendo a Sandra depois chegar à CPPME, portanto, nós, pelo menos naqueles que deixarem também os seus endereços e aqueles que se inscreveram, vamos fazer chegar depois essa informação ao esclarecimento dessa dúvida. Mas, Sandra, passava então a palavra e avançávamos então. Sim, senhora. Então, vamos cá testar outras vezes as minhas capacidades informáticas. Penso que agora todos estão a ver o slide dos incentivos fiscais, não é verdade? Ainda. Vamos entrar então aqui no regime do alojamento local, e eu acho que a primeira grande bomba deste novo regime é a suspensão dos novos registros de alojamento local, que está prevista no artigo 19º da Lei 56/2023 e que veio dizer-nos efetivamente que ficaram suspensas a emissão de novos registros de estabelecimento de alojamento local nas modalidades de apartamentos e estabelecimentos de hospedagem, ou seja, eu falo aqui nos hostels porque são aqui a figura mais conhecida,
com exceção do território anterior, e também não se aplicam às regiões autónomas. Esta é uma medida, eu acho que vai ter que tem bastante impacto, desde logo porque já havia nas áreas geográficas tidas como de forte pressão urbanística uma restrição às emissões de AL. Estou a pensar, por exemplo, aqui na zona histórica de Lisboa e do Porto, mas este artigo 19 vai ser transversal e, portanto, isso suspender in toto os novos registros de AL. Dizer-vos que quando o diploma fala aqui em territórios do interior, por regra, nós temos sempre uma visão do nosso mapa com as famosas NUTs, não é? Pelo menos quem costuma aqui estudar um bocadinho de projetos de investimento e afins, em que os territórios do interior estão efetivamente mais para o interior, passo o pleonasmo, mas isso não acontece, deixar esta nota aqui com este diploma, porque nós temos inclusive as zonas da nossa costa alentejana, e nomeadamente Vila do Bispo, que é a zona Algarvia, e também territórios do Conselho do Douro, que ficaram abrangidos por este regime da suspensão da emissão de novos registros de estabelecimento de AL. E, portanto, a menção aqui, a exceção de territórios do interior, não nos deve levar para aquela imagem que vemos o mapa de Portugal e tudo à direita, colado a Nuestros Hermanos é que está abrangido, porque existem aqui áreas, nomeadamente até de litoral, que estão abrangidas, e, portanto, é mesmo necessário ir ver o diploma em si e o que é que lá está. Depois dizer-vos que, relativamente a isto, os municípios podem retirar esta suspensão, e, portanto, eu acho que vai haver aqui uma grande bandeira para as próximas autárquicas, porque os municípios vão poder usar esta política legislativa naquilo que acham que ser o melhor para o seu território, porque podem, pura e simplesmente, retirar esta suspensão dos registros de AL das suas zonas. Caso contrário, vamos ver a portaria 208/2007 e 17, desculpem, e confirmar quais são, então, aquilo que se entende como território do interior. Os registros que estejam emitidos à data da entrada em vigor da Lei 56/2023 serão objeto de reapreciação em 2030. Isto é importante ter em nota, porque este diploma vai estabelecer um regime de renovação de 5 em 5 anos, mas na primeira renovação, chamemos-lhe assim, com a data de entrada em vigor após outubro de 2023, a renovação só ocorrerá em 2030. E, portanto, quem tenha AEL válido não está aqui já no countdown dos próximos 5 anos, não, estende até 2030, e de 2030 em diante, então, passará a ser uma revalidação de 5 em 5 anos. Há aqui uma outra questão que gostaria de deixar-vos nota, embora não esteja no slide, que é o diploma prevê que os imóveis que estão em alojamento local com crédito contratado, ou seja, eu adquiri um determinado imóvel para fim de alojamento local, mas subscrevi um crédito bancário para conseguir adquirir o imóvel. Nestes casos, a minha renovação da licença do AL ocorre apenas e só depois de extinto o mútuo bancário. E eu acho isto muito pertinente e importante, nomeadamente porque quem tenha feito investimentos com recurso a crédito poderia ver aqui uma volta de 180 graus em 2030 e daí em diante 5 em 5 anos, e de algum modo aqui o legislador quis proteger quem se socorreu de crédito bancário e tem esse compromisso assumido com a finalidade do imóvel ser afeto à AEL, a licença manter-se-á até que o crédito à habitação esteja, peço desculpa, não é a habitação, o crédito bancário esteja extinto. Depois, relativamente a este período de 5 anos, dizer-vos também que ele não é um período que se possa traduzir num deferimento tácito, ou seja, a renovação carece da autorização expressa do Presidente de Câmara,
do sítio onde está o imóvel, e esta informação vai ser bastante pertinente, nomeadamente nas situações, e infelizmente não são raras, em que os municípios demoram muito a dar resposta. E o que é que acontecerá, digo eu, quando chegados a 2029, proprietários que queiram a renovação do seu regime de alojamento local, façam as comunicações todas em tempo e depois estejam 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou mais meses à espera de uma resposta da autarquia. Eu diria que os particulares aqui têm que se informar, têm que intentar as respectivas ações para prestação de informação, para obrigar a entidade a dar uma decisão, porque se não o der efetivamente e passar o prazo, a licença tem-se por caduca. Porque, volto a dizer, a autorização, diz-nos a lei, tem que ser expressa. A lei aqui também promoveu, no artigo 21, aquilo que se chama a caducidade dos registros inativos e, portanto, deixou aqui uma rasteira para quem está desatento, e eu, como não quero que isso aconteça, pelo menos ao nosso auditório, deixo aqui a nota que esta lei foi publicada no dia 6 de outubro de 2023 e diz-nos, este artigo 21, que se nos 2 meses seguintes à publicação do diploma, os titulares do registro de AIL não fizerem a prova da manutenção da atividade de exploração diante a apresentação da declaração contributiva, veem o seu registro cancelado. E, portanto, quem ainda não tenha feito e esteja aqui ligado à área do AEL, a esta prova da manutenção da atividade, façam, não deixem passar este prazo, porque a consequência é o cancelamento do registro. E o prazo é um prazo muito curto que o legislador nos deu, porque estamos a falar de 2 meses onde tem ocorrido muita coisa, e é muito fácil nos distrairmos e não termos em consideração este prazo. Portanto, por favor, os proprietários do AEL tenham aqui esta nota. Só não ficam debaixo destas espadas, chamemos-lhe assim, aqueles que façam a exploração do seu espaço em AEL, mas que seja uma habitação própria e permanente. Eu daria aqui como exemplo a situação de Nazaré, onde é muito comum haver o aluguer de quartos em regime de alojamento local, de habitações onde as pessoas efetivamente têm a sua habitação própria e permanente, a sua morada de família, e portanto estes não ficam condicionados a esta manifestação da apresentação da prova da atividade de exploração. Desde que a exploração do AIL em habitação própria e permanente não ultrapasse os 120 dias ano. Todos os outros casos ficam sujeitos e, portanto, volto a dizer, a deixar este alerta, esta aqui é de facto muito importante. Outro dos casos que me parece muitíssimo pertinente e que aos mais desatentos pode passar é a regra da intransmissibilidade do alojamento local. Quando se começou a falar da restrição ao alojamento local, houve uma corrida às licenças, uma corrida a obter licenças até com a intenção de, se um dia mais tarde se transmitissem os imóveis, seguia a licença do alojamento local, e aqui o Decreto-Lei 128/2014, no seu atual artigo 7º, na redação que lhe foi dada, diz que o número de registro de estabelecimento de alojamento local é pessoal intransmissível, ainda que na titularidade ou propriedade de pessoa coletiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um alojamento local indexado, por exemplo, a uma firma, essa sociedade, ainda que um dos sócios venda apenas e só 1% do capital social ou dou, vai perder a licença de alojamento local. E isto pode passar despercebido aos menos atentos e é de facto problemático, porque houve muitas sociedades até que fizeram investimentos para obter as licenças de AEL nos espaços que queriam explorar, até com vista à sua transmissão futura, como sendo um ativo, e na verdade a lei vem-nos dizer, permita-me a expressão, esqueçam. A partir do momento em que há transmissão, volto a dizer, nem que seja de 1% do capital social da sociedade, a licença do AEL extingue-se. A única exceção a isto são os casos de sucessão. E esta medida aplica-se quer a prédios, quer a moradias, quer a frações autónomas.
Quanto à necessidade ou não da autorização do condomínio para que o alojamento local possa operar, uma medida que tantos rios de tinta fez correr, nomeadamente nos nossos tribunais. Aqui a lei vem-nos dizer que os registros de estabelecimento de alojamento local em fração autónoma de edifício em regime de propriedade horizontal que se destina a título constitutivo de habitação tem de ser precedido de autorização prévia de condomínio tomada por unanimidade, ou seja, se eu estiver a falar do famoso apartamento, eu terei que ter uma autorização por unanimidade do condomínio a deixar o exercício da atividade do alojamento local. Basta que um dos condóminos não o queira e deixa de ser possível exercer aí a atividade de alojamento local. No entanto, se esta decisão já tiver sido tomada, vamos imaginar, houve uma decisão que concedeu o alojamento local e depois é feita uma assembleia de condomínio para tentar, entre aspas, anular essa deliberação. Isto não é possível, ok? A partir do momento em que houve uma decisão tomada por unanimidade, o cancelamento é muito mais restrito e ele só existe nos casos em que não houve a decisão por unanimidade antes tomada e aí exige-se uma maioria de 2/3 da permilagem do edifício para que ele seja cancelado. Este cancelamento é comunicado à Câmara Municipal e no prazo de 60 dias após o envio desta comunicação, a Câmara Municipal promove o cancelamento imediato da licença. Esta medida é de facto bastante importante. Dizer aqui que para os empreendimentos novos, uma medida de acautelar a possibilidade de haver aí alojamento local é, antes da venda das frações, haver a constituição do condomínio e deliberar-se desde logo por unanimidade que é possível a realização do alojamento local. Se isso tiver ocorrido, volto a dizer, já não é possível depois 2/3 virem anular esta decisão. Dar-vos aqui ainda nota que relativamente ao alojamento local, e antes de passarmos para a contribuição extraordinária, há duas questões que o legislador veio prever no artigo 9º do Decreto-Lei 128/2014, que estão relacionadas com a necessidade de os proprietários de alojamento local deixarem ao condomínio um contacto permanente e de urgência para que, caso seja necessário, o condomínio contacte esse proprietário, passa a ser obrigatório por lei, bem como passa a ser obrigatório por lei que os proprietários informem os utilizadores do alojamento local dos horários do Regulamento Geral de Ruído. E essa informação tem que estar no interior do alojamento local. Ou seja, já há muitas normas, como os profissionais do alojamento local sabem que têm que cumprir, é um dos setores mais regulados no nosso país, e passa a ter mais esta, é ter que ter no interior do espaço os horários do Regulamento Geral de Ruído afixados. E aqui passaremos então à contribuição extraordinária, que é o último tema que aqui trago, que foi-me dito quando preparava o webinar, que era daqueles que mais sono estava a tirar aos proprietários do alojamento local, e sendo isso verdade, eu começaria por lhes tentar dar aqui um tranquilizante, que é esta medida, esta contribuição extraordinária, aplica-se apenas e só a apartamentos e estabelecimentos de hospedagem instalados em frações autónomas. E, portanto, naquilo que estamos a falar, por exemplo, das moradias a unidades de utilização independente, não há aplicação desta contribuição extraordinária. E eu acho que aqui parte dos profissionais do alojamento local, pelo menos ali da zona do Algarve, respiram fundo, porque grande parte dos alojamentos locais lá são de moradias e aqui não se aplica esta taxa. E, portanto, deixar esta nota, voltar a frisar que esta taxa é para apartamentos e estabelecimentos de hospedagem. E porquê é que esta taxa é devida? É devida pelos titulares da exploração dos estabelecimentos, pelos titulares dos estabelecimentos de alojamento local e pelos proprietários de imóveis nos quais funcionem os estabelecimentos de alojamento local explorados por terceiros. Eu aqui respondo solidariamente para com estes. E, portanto, quando há aqui regimes de comodato
ou de cedência para exploração entre um proprietário e a entidade que explora o alojamento local, há que ter esta nota que fica solidariamente responsável pela famosa contribuição extraordinária. O modo de cálculo desta contribuição extraordinária é extraordinariamente complexo, vou-vos dizer. Ele envolve várias rúbricas e coeficientes, mas, grosso modo, ele é determinado pelo valor das dormidas anuais, tendo em conta a área do alojamento local a que se aplica uma taxa de 15%. E, portanto, os coeficientes aqui do valor das dormidas anuais são aferidos tendo por base os dados do Instituto Nacional de Estatística do ano anterior. No entanto, e esta também é uma nota que eu deixo, para os regimes de alojamento local deste ano, portanto, que vão ter a famosa contribuição extraordinária a pagar até 25 de junho de 2024, os coeficientes a ter em conta são os de 2019. Não sei se percebem, ano antes de pandemia. Estamos em 2023, não vamos considerar o coeficiente para a contribuição extraordinária de 2022. Não, vamos considerar o de 2019. O legislador lá terá as suas razões. O valor da contribuição extraordinária é objeto de liquidação a entregar por próprio, portanto, quem está sujeito à contribuição extraordinária vai ter que o declarar até 20 de junho do ano seguinte. Vai haver um modelo, eu penso que similar àquilo que acontece hoje em dia com as rendas, e é esse modelo que tem que ser entregue em junho do ano seguinte, até dia 20, de forma a que até dia 25 seja feito o pagamento. Depois de dizer-vos que ficam isentos desta contribuição extraordinária os imóveis habitacionais que não constituam frações autónomas, nem partes ou divisões suscetíveis de unidades independentes, ou seja, mais uma vez as moradias, respirar aqui fundo, as unidades de utilização independente, aquelas que estejam a funcionar em imóveis que os próprios afetem a habitação própria e permanente, desde que essa exploração não ultrapasse os 120 dias por ano. Os imóveis localizados nos territórios do interior e em freguesias que estejam abrangidas pela Carta Municipal de Habitação em vigor e que determine o adequado equilíbrio da oferta das habitações e o alojamento estudantil no município. E, portanto, há aqui, mais uma vez, uma forte medida política dos municípios quanto a esta contribuição extraordinária. Vão ter aqui um papel decisivo sobre a exigibilidade ou não da mesma, porque também os municípios que entendam que não foi declarada a situação de carência habitacional e não tenham qualquer parte do seu território com uma zona de pressão urbanística, não estão abrangidos os imóveis em alojamento local nestes espaços pela contribuição extraordinária. São os municípios que comunicam à autoridade tributária e aduaneira as freguesias que estão isentas até 30 de janeiro do ano seguinte e, portanto, tendo esta lei entrada em vigor agora em 2023, vai ser até 30 de janeiro de 2024 que os municípios vão fazer estas comunicações e, portanto, tem que se definir até lá se vão exigir a contribuição extraordinária aos seus fregueses ou não, e, portanto, mais uma vez, uma grande medida para as autarquias. E relativamente à contribuição extraordinária, são estas as notas que deixo. Por fim, e já me vou calar, deixar-vos aqui uma nota que o alojamento local, infelizmente, vai ver a sua situação de contribuição do Imposto Municipal sobre Imóveis certamente fortemente agravada, porque existe uma normazinha nestes diplomas que veio estabelecer que o coeficiente de vetusvez, que é aquele que, entre aspas, faz diminuir a contribuição, a antiga contribuição autárquica, que é a atual IMI, de valor, que é pela idade do prédio. No caso de estarmos a falar num prédio em que funciona um alojamento local, o coeficiente de vetusvez é sempre 1, ou seja, o imóvel tenha 10, 20, 30, 40, 50 anos, é sempre considerado como tendo 1 ano só para efeitos de aplicação do coeficiente de vetusvez,
e determinação do IMI no caso dos imóveis de alojamento local. Artigo 44, número 3 do Código do IMI. E feito esta salvaguarda, devolvo a palavra aqui ao Duarte, estando disponível para responder a questões que não tenham ficado esclarecidas. Muito obrigada. Bom, aqui estamos de novo. Sandra, aqui no chat havia também aqui algumas questões, portanto havia uma questão que tinha a ver, tendo um AL com habitação própria permanente, uma exploração não ultrapassando os 120 dias no próximo ano, se decidirmos a meio do ano 2024 passar por um regime superior a 120 dias, teremos que fazer alguma coisa ou avisar a Câmara nessa altura? E havia aqui uma outra pergunta, que era a questão da possibilidade de arrendar como a AL uma habitação própria permanente por um período de 200 dias, e podemos pedir, por exemplo, se o local forem locais de restrição como Lisboa, Bairro Alto, essa norma supera a da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. Eram aqui as duas perguntas que estavam aqui, e há aqui uma nova que, entretanto, entrou, que, deixa-me aqui, eu estou no chat, Sandra, mas eu estou aqui só para agilizar, para ler, mas elas também estão no chat. A terceira pergunta, está isenta de CAEL a modalidade de quartos, certo? Mas terão de ser explorados até 120 dias ou não? E depois do que li, parece-me que a modalidade de quartos estão isentos, dado que na lei nada refere sobre esta modalidade. Independentemente de serem explorados mais ou menos de 120 dias. É assim ou não? Mas se assim for, como se aplica a regra dos 120 dias? Estabelecimentos de hospedagem em habitação própria permanente? Portanto, acho que são aqui todas as questões que têm a ver com a questão da duração dos 120 dias, né? Portanto, em cenários diferentes, uma que é a questão nos quartos, a questão se mudarmos de ideias a partir de durante o ano, e a questão de nas zonas de proteção se a norma no fundo contorna a norma municipal. Portanto, acho que são os três cenários. Se resumi bem, são estas as três questões. Pronto, Sandra, então deixava aqui responder, dar resposta, se houver resposta para estas três questões. E se houver alguém que queira então fazer mais questões, pronto, também pode participar. Com certeza. Bem, dizer-vos aqui, relativamente à primeira das questões, que é a restrição dos locais já em Lisboa, se esta norma se vem aqui assim sobrepor àquilo que já era o regime que vigorava em Lisboa por decisão da entidade camarária, sim, esta lei sobrepõe-se ao regime autárquico, ou seja, ela deixa a possibilidade das autarquias poderem dispor, nomeadamente nas emissões de licenças e por aí fora, mas ela é a primeira das leis. Ou seja, o que acontecerá daqui para a frente é que as autarquias podem, dentro daquilo que a lei deixa, dispor. Mas o que está para trás é para esquecer, ou seja, este é um diploma legal, é uma lei da Assembleia da República e, portanto, aplica-se transversalmente a todo o território nacional e ilhas, fora a situação em que as ilhas estão excluídas. E existem várias situações aqui, como eu fui referindo, em que as ilhas, felizmente, diria eu, estão excluídas. Depois, relativamente aqui à questão dos 120 dias, eu diria, o legislador fala-nos sempre em 120 dias ao ano. E também nos diz que a taxa de contribuição é a liquidar no ano seguinte, em N+1. E, portanto, quando me dizem, se a meio de 2024 eu mudar de ideias, sim, mas os 120 dias são aferidos de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Eu, em junho do ano a seguir, dia 20, é que tenho que fazer a declaração. E, portanto, esta questão dos 120 dias não é uma comunicação, entre aspas, prévia, diria eu. Ela passa, portanto, estou a falar nomeadamente aqui da contribuição extraordinária, não é? Ela passa a ser exigível a partir do momento em que eu ultrapassei, digamos assim, o prazo. Aqui, a última questão que o Duarte tinha colocado, que estava relacionada com a questão dos quartos. Eu diria que estes 120 dias estão muito pensados para isso.
E a questão dos quartos, ela está regulada, ela é o regime de alojamento local em habitação própria e permanente. Portanto, eu faço da minha habitação, há um quarto que eu aloco para efeitos de alojamento local. E eu até dei aqui como exemplo a situação da Nazaré, que é uma situação, pronto, conhecida por todos, em que isso acontece frequentes vezes. Portanto, o diploma aplica-se aí. Depois, e antes de passar a devolver a palavra, caíram aqui 2 novos pedidos. Um é da Ana Catarina Rodrigues, que eu passo a ler, e diz: se o AIAL for habitação própria e permanente com menos de 120 dias, não tem que se fazer a comunicação de funcionamento. É que o sistema faz a pergunta se é habitação própria e permanente com menos de 120 dias ou mais. Pois, exatamente. Pronto. Mas esta comunicação, quando chegarmos, portanto, agora em 2023, já há onde saber se é mais de 120 dias ou não, não é? Agora, para o próximo ano, como a comunicação, nomeadamente da contribuição extraordinária, é entregue em junho, também já sei se foi mais ou menos de 120 dias. Depois a última pergunta da Mariana diz: boa tarde, a fixação do horário de ruído é obrigatória em todos os AIOL? Sim, é. É como dizia há pouco, esta é uma das novas introduções e está prevista. Deixem-me aqui ver as minhas notas, peço desculpa. No artigo 9º do Decreto-Lei 128/2014, a fixação do horário do regime geral do ruído no interior do AEL. Duarte? Estou aqui, não fugi. Havia aqui também um pedido de intervenção de o João Pereira, que estava, eu que andei aqui a percorrer, e portanto eu passaria a palavra ao João Pereira, pelo menos está assim identificado, para efetuar a questão e depois dessa questão passaríamos depois então à frente. João, passaria então a palavra. Olá, boa tarde. Não, a questão era, eu acho que a questão que a Ana Catarina Rodrigues está a fazer, eu acho que tem a ver com a declaração contributiva que nós temos que entregar em 7 de dezembro. E apesar eu trabalho muito com esta temática do alojamento local e tem havido muita confusão porque as pessoas pensam, porque na linha 2 da lei, agora não tenho o decreto, diz que se for habitação própria permanente com menos de 120 dias não é preciso fazer prova da declaração. E muitas pessoas assumem então não preciso fazer nada. Não, tem que se fazer ainda assim o preenchimento do formulário, assinalar essa opção. Agora, reina o desconhecimento absoluto sobre esta questão. E eu acredito que, passando o dia 7 de dezembro, vão existir muitos alojamentos locais cancelados porque interpretaram. Eu não penso que interpretaram mal a lei. A lei é que foi mal escrita. Diz lá que não é preciso provar e as pessoas nem sequer vão ao site Web Portugal e, portanto, manifestam total desconhecimento sobre a situação. Ainda sobre a declaração contributiva, eu tenho conhecimento de câmaras municipais que estão a contactar alojamentos locais porque estão a receber apenas uma das declarações. Vamos supor, temos mais do que um alojamento local. Quando a Câmara Municipal vai analisar a declaração de IRC, ou IRC, IRS ou IVA, não consegue perceber de que alojamento é que estamos a falar. E, portanto, estão a contactar os titulares do alojamento local para pedir outros elementos de prova. Isto é um bocadinho chato, porque o que pode acontecer é que quando as pessoas não têm chave móvel digital ou cartão cidadão, tem que se assumir então um novo serviço, por exemplo, utilizar um novo advogado, utilizar um advogado e, portanto, uma multiplicação de despesas. Portanto, é só chamar a atenção para estes pontos que estão muito. E a declaração contributiva é aquela que nos vai chatear mais agora nos próximos tempos, além da CEAL, quando tivermos a publicação dos coeficientes. E pronto, era só essa nota. Obrigada, João, pela intervenção pertinente. Eu diria aqui que realmente há uma coisa que o legislador, pronto, pode não ter deixado bem claro. É que uma questão é se estão sujeitos ou não. A outra é se estão isentos. E isto, para quem não é jurista, é fácil confundir estes dois conceitos.
Mas, de facto, esta questão das unidades de alojamento local e habitação própria permanente, desde que a exploração não ultrapasse os 120 dias por ano, é uma situação, nomeadamente, de isenção da contribuição extraordinária. Não é de não sujeição. E o que é que isto significa? É que aquilo que o João há pouco alertava, é que mesmo para efeitos de declaração, ela tem que existir. Ela não faz aquela situação ficar sujeita a um imposto. Penso que esta questão ficou assim esclarecida. Eu penso que sim, João, não sei se tem mais alguma dúvida ou se ficou esclarecido. Só que eu estou a ver que alguém colocou que no chat que não estão a conseguir fazer prova. Estão a acontecer problemas quando se está a utilizar o navegador do Firefox. Portanto, eles estão a aconselhar a fazer pelo Chrome e essencialmente em relação à chave móvel digital. Nós já fizemos a submissão de vários alojamentos, utilizámos apenas o Chrome, mas temos ouvido que estão a acontecer problemas com o Firefox. Portanto, não sei se é essa a questão da pessoa que colocou no chat, mas tente outro navegador e pode ser que consiga. Bom, portanto, eu penso que sim, já entendemos. Esta é a questão do problema informático. Depois havia aqui uma questão, mas pronto, que não tem, portanto, que é uma suposição, né? Portanto, que foi colocada no chat, que caso haja uma mudança governamental, terminam estas questões, pois não sabemos. Isto, o panorama político e os decisores, muitas vezes não têm a ver só, portanto, o ordenamento jurídico, o ordenamento legal não tem a ver propriamente com os governos. Às vezes depois há, e também não é fácil mudar de todos os tipos de questões que estão legisladas em pouco tempo, mas isso pronto, tem a ver com uma organização de país, portanto, e que se calhar não é muito o tema aqui daquilo que estamos a discutir hoje. De todas as formas, pronto, Sandra, acho que avançamos, entretanto, passava a nova palavra e avançávamos para mais uma das nossas partes. Certo, Duarte, sendo que já fizemos aqui a análise das duas partes, do arrendamento e do alojamento local, e portanto, eu acho que esta parte aqui final era mais para as questões. Não sei se da parte da CPPME ainda há aqui alguma palavra a dar sobre o pacote mais habitação, ou se querem que eu feche. Aqui foi uma forma de proporcionarmos uma discussão pública sobre esta questão. Sabemos que é uma questão premente, porque, portanto, porque no fundo tem sido, portanto, temos aqui uma questão social, não é? Portanto, que tem-se feito uma pressão sobre este tipo de exploração do ponto de vista como sendo quase o culpado da crise habitacional que vivemos, mas pronto, mas de todas as formas, aqui o que nós queríamos proporcionar era uma questão de esclarecimento destas próprias questões, também ouvir quem participa, ou seja, ajudar, por um lado, dando-nos o nosso conhecimento, que a Sandra gentilmente também aqui proporcionou, passando este conhecimento aqui a quem estaria interessado nestas questões e numa análise. E também ouvir quem está envolvido neste tipo de investimentos, quais as problemáticas, também do ponto de vista da Confederação, sendo uma Confederação transversal e todas as áreas de negócio, possamos também aprender e tirar ilações para para algumas das nossas posições. Acho que por isso aqui não sei se também haveria mais questões, vão aparecendo agora mais algumas questões no chat, não sei se Sandra se consegue ainda ver, mas pronto, também daria, para além destas questões finais, não havendo aqui mais, tratando-se aqui os dois temas, era a questão de depois a Sandra também fazer aqui algum tipo de conclusão, um bocadinho, passava-lhe aqui a bola, mais uma responsabilidade, Sandra, e fazíamos aqui em jeito também de conclusão. Portanto, pronto, da CPPM é agradecer a presença de todos portanto, esperamos que seja proveitoso. Podem sempre deixar aqui o vosso contacto, se não o deixaram já,
para que todas as questões que sejam relacionadas, ou mesmo se tiverem questões que não tenham sido enquadradas aqui, mas que nós possamos responder, dirijam-nas ao nosso endereço de e-mail e assim possamos depois dar uma resposta por escrito mais tarde. Ora, muito bem, obrigada, Duarte. Relativamente à última questão, só que aqui foi colocada, essa alteração do coeficiente futuros Vs na fração autónoma que tem o alojamento local implica a alteração do mesmo coeficiente nas restantes frações do prédio? Não, porque cada fração, agora estava a ler a pergunta e eu respondi a outra coisa, mas respondendo a esta cada fração do prédio tem o seu valor patrimonial tributário e, portanto, eu vou, a alteração do coeficiente de Vutos vezes é apenas para aquela fração que tem o AL, ok? Isto ainda ia, caso contrário, eu acho que isso ainda ia abrir uma guerra maior, por exemplo, nos regimes de alojamento local em prédios, não é? Que ninguém quereria ver o seu IMI agravado só porque o vizinho tem lá um alojamento local a funcionar numa outra fração. Não implica. Agora, implica uma alteração do IMI porque se vai mexer num dos coeficientes. Entretanto, caíram realmente, pronto, são 2 agradecimentos, muito obrigada também. Em jeito de conclusão, o que é que eu vos poderia dizer? Dizer-vos que, na minha humilde opinião, estes 2 temas, do alojamento local e do mais habitação, de facto entrecruzam-se. Eu, quando no início do nosso webinar falei que haviam aqueles 2 blocos, mas como nós iríamos ver, as matérias se cruzavam, é porque as alterações a nível tributário serão tão ou mais maiores consoante o tipo de rendimentos e rentabilidade que os AELs têm versus o que uma renda poderia dar àquele proprietário. E isto é algo que vai fazer os proprietários que efetivamente queiram salvaguardar os seus investimentos fazer bastantes contas. Eu diria até que se calhar procurarem apoio de um contabilista certificado ou de um fiscalista que vos ajude a fazer este enquadramento, porque quando estamos a falar num país como infelizmente é o nosso, que tem taxas de tributação tão elevadas, haver a possibilidade de uma fonte de rendimento, ou seja, os rendimentos prediais, atingirem uma taxa próxima de nula, é de facto muito apetecível, mas há que depois estudar qual é a rentabilidade que o arrendamento me vai dar versus a rentabilidade que eu tiro do alojamento local. Considerando até que no alojamento local eu posso vir a ter que suportar encargos que hoje em dia não tenho, nomeadamente um IMI mais agravado, nomeadamente uma contribuição extraordinária, e portanto eu acho que para o particular isto é mais uma vez um grande desafio. Nós vivemos num país onde as leis se cruzam e entrecruzam e infelizmente os particulares são aqueles que muitas vezes vão de arrasto na maré e nem se percebem muito bem o que é que aconteceu. Este diploma, infelizmente para mim, revela isso mesmo, porque há aqui muita informação com grande impacto na vida das pessoas, num período muito curto, porque estamos a falar de um diploma que sai em outubro, que pode ter já efeitos para o próximo ano, em 2024, e portanto, num último trimestre de ano, onde também acontecem uma série de questões políticas, e depois ainda há esta incerteza de será que isto se vai manter tal e qual nos próximos tempos? E, portanto, o que eu aqui diria é, para quem nos ouve e explora alojamentos locais ou tem interesse no regime de arrendamento, estes diplomas merecem uma análise cuidada, estas situações merecem um enquadramento, cada vez mais é necessário estar bem informado para tomar boas decisões. E eu espero que isto, de forma muito humilde, tenha contribuído para dar informação e ferramentas a quem nos ouve e que os faça pensar e avaliar o seu caso concreto. Muito obrigada a todos por mais este debate de ideias. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos pela presença. Portanto, espero que tenha sido útil. A Confederação está sempre disponível a ajudar nestas questões. Portanto, consultem-nos, não hesitem e, portanto, boa tarde e assim terminamos então esta sessão. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Com licença.